Meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu não quero semear uma semente, não. Hoje eu quero passar mais uma vez a cana na moenda e extrair, mais um pouquinho desse sumo que tem no texto da Palavra de Deus, e nós vamos fazer a leitura do mesmo texto. Vamos lá ler Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Eu acredito que tem mais caldo para sair desse texto. Nós vamos espremer e que Deus nos prepare para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar. Acompanhem comigo. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção à expressão que Paulo está dizendo: eu já fui conquistado. Ele se vê como uma pessoa conquistada. O capítulo 3 faz isso. O capítulo 3, como você já deve ter percebido, é uma parte do texto onde Paulo está fazendo uma biografia. Ele está fazendo um breve resumo da sua vida. Ele faz menção da sua vida passada e dizendo tudo o que ele já foi e como que ele conseguiu fazer a filtragem, como ele conseguiu filtrar as influências do seu passado sobre a sua vida agora. Ele vai falar como ele está vivendo o presente, e ele diz que ele vive o presente ou como um atleta, ou ele vive o presente como um caçador. Ele que outrora tinha sido perseguidor da igreja, agora ele persegue um alvo. Hoje nós vamos falar acerca do que Paulo almeja para o futuro. O texto vai nos falar sobre perspectiva futura. Paulo tem ambições. Paulo é um homem de ambições. Ele foi conquistado para conquistar e ele tem plena consciência disso. Ele está preso. Ele está aguardando uma sentença. Ele sabe da probabilidade de ser condenado à morte, mas ele está preso só fisicamente. Apesar do seu corpo estar confinado a um ambiente, a sua mente está e os seus olhos estão enxergando para além das paredes. Ele está, como diz a canção, ele está enxergando para além das nuvens. Ele sabe que para além das nuvens o sol continua a brilhar. E ele está então fazendo uma perspectiva assim ilimitada da vida. Ele tem ambições. Isso a gente pode perceber no próprio significado do termo. A palavra alcançar, em algumas traduções, traduzida por conquistar, ela vem do grego katalambano. E essa expressão katalambano, ela é formada por uma preposição kata, que quer dizer em direção a, e lambano, que quer dizer apropriar-se com entusiasmo. Então ele está dizendo, olha, eu tenho ambições, e as minhas ambições não são ambições de possuir alguma coisa. Paulo não está dizendo aqui que ele quer conquistar para ter, mas ele quer conquistar para ser. As suas ambições estão no nível daquilo que ele há de se tornar, daquilo que ele deseja se tornar. Ele está falando, olha, eu quero alcançar tudo aquilo pelo qual eu fui alcançado. Já que a minha vida em outra hora era assim, já que eu vivia de uma maneira, e agora que eu fui alcançado, Jesus Cristo alcançou a minha vida, então eu quero viver tudo aquilo que Jesus Cristo tem para que eu possa viver nessa terra. Eu quero chegar lá, eu quero chegar nessa condição. Então Paulo não está falando de uma conquista de coisas, mas ele está falando de atingir uma posição. Exemplo, para ficar mais fácil. Ele não está dizendo como que
eu quero conquistar uma Mercedes-Benz. Eu quero comprar uma Mercedes-Benz. Os meus planos futuros é adquirir uma Mercedes-Benz. Isso aí é algo que você está projetando para conquistar no futuro. Ele não está dizendo isso. Era como se ele estivesse falando assim, olha, eu pretendo atingir a minha aposentadoria. Eu quero chegar na aposentadoria. Eu tenho planos para a minha aposentadoria. Então, ele não está falando de coisas, mas ele está falando de status, de uma condição. Isso é importante a gente entender, porque os olhos do apóstolo Paulo não estão preocupados com as riquezas desse mundo, mas ele está interessado em ser enriquecido com tudo aquilo que Cristo conquistou, porque ele tem uma certeza. Ele tem a certeza, e ele já disse isso lá atrás, ele tem a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele está falando de uma vida plena, ele está falando de uma vida cheia de realizações. E essas realizações, elas não estão restritas às posses, mas estão restritas a você ter uma qualidade de vida, você se tornar tudo aquilo pelo qual o Senhor te salvou. Para que você entenda isso melhor, eu vou citar um outro exemplo. Na teologia, tem um momento em que a gente fala do nada ter e tudo possuir. E essa é a condição do salvo. Nada ter e tudo possuir. É uma mudança de vida. Quando Jesus Cristo vai contar a parábola do filho pródigo, que conta aquela história do filho caçula que pegou parte da fazenda, parte da herança do pai, foi por uma terra distante, ele se prostituiu, gastou tudo dissolutamente e chegou a uma condição de miserabilidade. Lá o texto vai dizer que ele cai em si e ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? Comendo bolotas de porcos, vivendo aqui nessa pocilga, quando os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de pão. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar, vou ir para a casa do meu pai, eu vou conversar com meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, tá. E quando ele chega à casa do pai, o pai o recebe com abraços, com um beijo, manda colocar uma roupa nova, colocar o anel no dedo, sandália nos pés, e eles entram então para festejar. Observa ali que uma condição está sendo restaurada. O pai não o recebe de qualquer maneira, mas o pai o coloca na condição de filho, lhe devolve essa condição que ele mesmo havia perdido. Ele está ali para viver na casa do pai como filho. E aí, paralelo a isso, o texto não para aí, o texto vai dizer que o filho mais velho volta do campo para casa, ouve as canções, as músicas e as danças, chama um servo e pergunta, o que está acontecendo? E o servo fala, você não está sabendo? O seu pai matou o bezerro cevado porque o seu irmão voltou. E ele fica entristecido com aquilo. Ele não consegue compartilhar da alegria do pai. Ele fica do lado de fora, ele não entra para a festa. Alguém vai lá no pai e diz assim, ó, o mais velho está lá fora. O pai sai da festa, vem conversar com o filho mais velho e é aqui que eu quero que você entenda. Porque o filho mais velho tem uma crítica para fazer ao pai. E a crítica que o filho mais velho faz é, pai, eu tenho trabalhado para o Senhor todos esses anos da minha vida. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Eu tenho sido um filho obediente, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. E o pai olha para ele e responde mais ou menos assim, como assim, meu filho? Meu filho, você está se queixando porque você não tem um cabrito para festejar com seus amigos? Se você me diz isso, é porque você ainda não entendeu. O seu problema não é porque você não tem, mas o seu problema
é porque você não sabe ser. Você está se queixando quando você tem, porque tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu filho, também é seu. Mas o problema é que você nunca me pediu isso. E você não está sabendo ser e viver como um filho. Você está dentro da minha casa e você não sabe viver como filho. Ou seja, ele tinha tudo aquilo à sua disposição, mas não sabia usufruir da sua condição de filho. E por isso, o apóstolo Paulo está falando com ambição, dizendo: eu quero viver essa condição. Eu quero usufruir e ser tudo aquilo para qual eu fui conquistado. A Bíblia diz que quem diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Paulo, ele não quer uma vida mediana. Paulo, ele não quer uma vida medíocre. Paulo, ele quer e acredita na possibilidade de ter uma vida plena. Não uma vida cheia de posses, mas uma vida repleta de realizações pelo fato de saber que está vivendo no centro da vontade de Deus. E na nossa próxima reflexão nós vamos falar sobre isso. Paulo está falando de atingir uma condição de maturidade, de ser maduro, de ser uma pessoa desenvolvida, uma pessoa em aperfeiçoamento. Se você crê que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completar, então também você precisa ambicionar isso. Infelizmente, a vida cristã, em muitos arraiais, em muitos segmentos, a vida cristã ela tem sido resumida a possuir as bênçãos de Deus. O Cristo que morreu na cruz, ele não morreu na cruz somente para que Deus nos dê coisas. Mas o Cristo da cruz, ele deu a sua vida para nos resgatar a um relacionamento com o nosso Criador e nos colocar numa condição de filho. E devemos viver como filhos de Deus nessa terra de maneira plena. É essa a ambição de Paulo. Ele quer ser isso. Ele não está preocupado em ter, mas ele quer ser. Para isso eu fui conquistado. Infelizmente existem muitas pessoas que ainda vivem de maneira medíocre. E a palavra mediocridade, medíocre, ela está relacionada ao ocre. Ocre é um pigmento alaranjado que a gente pode ver nas argilas e faz menção então a uma montanha. É como se você tivesse saído, né, do sopé da montanha, você começa a subir, quando você chega na metade, você olha para baixo e você vê que você já conseguiu um certo avanço, mas você olha para cima, você percebe que tem ainda, né, uma escalada a fazer, uma subida a realizar. E o medíocre, ele fala assim: tá bom aqui. Você já chegou ao topo da montanha? Não, eu cheguei até o mais ou menos, mas tá bom no mais ou menos. O apóstolo Paulo está preso, sentenciado, né, aguardando uma sentença, pode ser condenado à morte, mas o seu coração não está preso. Não está preso ao passado, não está preso à sua circunstância momentânea do presente, mas ele vislumbra o futuro. Eu quero ser, eu quero estar lá. E curiosamente, ele encerra, né, um dos livros que ele mesmo escreve dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Um homem que chega ao final da sua vida com um senso pleno de realização. Eu vivi tudo o que Deus tinha para viver aqui nessa terra. Que essa seja também a sua ambição. A sua ambição precisa colocar Cristo dentro, porque é para isso que Cristo nos alcança, para que nós possamos viver
a plenitude dos seus planos. Essa foi a porção que o Senhor colocou em meu coração. Que você receba essa semente de Deus. O meu grande abraço e um beijo no seu coração.